O Lula, ele... Tipo, fora ele ter roubado os 1 trilhão dos cofres públicos, o Lula é um cara habilidoso, entendeu? Ele é como se fosse um astro da política, só que ele adora roubar. Esse é o problema, tá ligado? E eu não sei, tipo, como que ele vai ter o poder de fazer qualquer coisa num país onde o Congresso é grande parte bolsonarista, digamos assim. Mais ou menos, Pelo não menos sei, é o não que sei. parece, inicialmente falando. Com uma população que já tá agora nas ruas, tá ligado? Tem gente pedindo intervenção militar nas ruas nesse exato momento, parando as rodovias, tá ligado? E a gente tá 48 horas com as rodovias paradas, por aí, tá chegando 48 horas. O Lula vai pegar um país em quase guerra civil. Sim, a gente tá quase numa guerra civil. Falta muito pouco pra estourar uma guerra civil, na minha opinião. Ou você acha que eu tô viajando, tô sendo muito alarmista? A monarquia que acabou de rolar uma eleição que eram candidatos muito diferentes, né? Então, claro que a parte que perdeu, ainda mais sendo que perdeu, era que estava no poder, e você pergunta assim, é meio muito extremo, sabe? O cara que geralmente votou no Lula, ele votou no Lula porque tem uma repulsa muito grande ao Bolsonaro. E o cara que votou no Bolsonaro tem uma repulsa muito grande ao Lula. Verdade. Então você pega ali o cara que é bolsonarista e vê que ele perdeu por uma diferença tão pequena de votos e teve uma máquina, não, tá sendo injusto, estão bloqueando a gente, não sei o que lá, tal. E foi meio injusto, né? Tipo, a eleição não dá pra falar que foi justa. Teve censura, né? Monark, ó, É complicado porque eu não quero, nem o Ricardo quer, de nenhuma maneira, passar a impressão que a gente é favorável a qualquer tipo de intervenção militar. Porém, eu acho que negar que houve uma ação do judiciário que não parecia ser imparcial, eu acho que é difícil negar, não sei. Monark, ó, eu não sou jurista, né? Então é muito difícil conseguir responder assim. Eu falo de orelhada, né? O TSE, ele sempre se... Eu não acho que o Alexandre de Moraes morra de paixões pelo Bolsonaro. Acho que isso é meio óbvio, né? Sim. Mas o TSE, ele, pelo menos pelas suas prerrogativas, isso já aconteceu. Eu lembro, por exemplo, que, não lembro se foi o Jornal Nacional, enfim, teve que dar um direito de resposta. Eu lembro do Cid Moreira falando ali, não, porque a gente falou isso aqui do Brizola, mas a gente tá errado, não sei o que lá tal. Então, o TSE conceder direito de resposta para algumas emissoras que ou falaram que é uma coisa que o TSE considera em verdade, enfim, isso já é meio que prática comum, assim. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido de ceder direito de resposta. Acho que o problema é você proibir pessoas de falarem palavras ou proibirem conteúdos documentários de serem expostos porque você não gosta da mensagem, entendeu? Que foi o que eles fizeram. Aí eu não sei se tem como não falar que é censura. Você pode até justificar e falar, não, era importante essa censura, porque eu não concordo com isso, mas não dá pra falar que não é censura, entendeu? Quando eu tenho uma empresa que tem um conteúdo, produzir um conteúdo, ele quer publicar, mas não pode publicar, ele tá sendo censurado. Eu acho que não tem outra forma de ver, ou tem? E se eu, por exemplo, publicar um vídeo no meu YouTube que fala assim, ó, eu acho que vocês têm que votar no Bolsonaro, o Bolsonaro é número 13. Não manda ver. Eu posso fazer isso? Eu acho que você deveria poder. Então, aí já vai para uma outra concepção, entendeu? Só que o TSE, o que ele coloca nas suas leis eleitorais? E aí, uma coisa é fake news, por exemplo, o Lula matou 30 criancinhas. Fake news. Acho que isso é bem fácil de identificar porque realmente é uma notícia falsa. Sim. Só que o TSE ele vai além disso. Ele considera também, e acho que é aí que mora o problema, que qualquer tipo de informação que possa levar você a pensar uma fake news, ela é proibida de ser vinculada também. Só que daí você percebe que você entra num mundo muito abstrato, Sim, né? num mundo que eles podem proibir qualquer coisa. Exatamente. E aí você vai ter que deixar na mão de alguns juristas, que são pessoas que têm opiniões, que têm, né? Mas só para dar um exemplo contraponto aí. O Lula, ele teve a sua campanha, por exemplo, proibida de falar da questão da menina venezuelana lá. O que é o absurdo também. É censura dos dois lados, na minha opinião. Censura. E não é fake news, o Bolsonaro realmente falou aquilo. Sim. Só que, colocando aquilo, dava a entender que o Bolsonaro era... E você acha certo o TSE proibir? Então, eu acho que proibir fake news, eu acho que é certo na campanha eleitoral. Desculpa, cara. Esse negócio das fake news não é porque eles querem proteger a gente. Não, mas... É porque eles querem manipular a eleição. Pra mim isso é evidente, assim. Eu não acho que...
acreditar que eles são bons samaritanos, querendo proteger a gente de mentiras, porque, vamos ser só honestos, o TSE nunca vai conseguir regular tudo que se está dito na internet. Toda a mensagem de WhatsApp, Telegram, toda a mensagem do Twitter, tudo, ele nunca vai impedir a mentira de circular. É impossível, é igual você querer... beber água da cachoeira até ela acabar, entendeu? Não tem como, é impossível. Então, toda vez que ele se põe nessa premissa de regular o discurso público com censura, ele eventualmente vai cometer injustiças na sua censura e vai acabar censurando a verdade, assim. Eu acho que é o única resultado que pode vir de algo assim, de uma censura estatal. Então, pra mim existem 2 tipos de fake news, né? Que realmente é um dado falso. Pra mim isso deveria ser bloqueado, Monark, porque eu acho que isso interfere muito em processo eleitoral, entendeu? Você, por exemplo, até saindo da campanha Lula e Bolsonaro, por exemplo. Na 2014, né? A Marina Silva era uma das preferidas ali. Era uma das que era forte candidata e tal. Começaram a vincular, inclusive, se eu não me engano, foi até a propaganda do PT à época que fez, que ela ia acabar com o Bolsa Família. Você destruiu uma candidatura que estava forte e tal, porque o PT tinha uma campanha de comunicação muito maior, tinha um poder muito maior de comunicação, por conta de uma mentira, uma coisa que não constava no plano de governo dela. A gente poderia ter, sei lá, uma outra história de Brasil, mas não. Houve uma distorção da democracia, porque é um grupo que tem muito mais poder político e econômico do que a Marina Silva, que estava num partido pequenininho, conseguiu distorcer a democracia, entendeu? Então, para notícias que são efetivamente falsas, que são dados falsos... Eu acho que isso tem que ser proibido, Monark. Que nem eu divulgar no meu canal. Vote no Bolsonaro, o Bolsonaro é 13. Pra mim isso tem que ser proibido. Sério? Eu acho que tem que ser. Vote no Bolsonaro, Bolsonaro é 13. Eu deveria ser proibido agora, ser preso? Porque eu falei isso? Não, preso não. Mas eu acho que... Essa live deveria acabar agora, por causa que eu falei isso. Em período eleitoral... Tá vendo como é complicado? Eu entendo. Não é tão simples assim. Mas é que período eleitoral é uma coisa muito particular. Monark, os caras jogam muito pesado com o período eleitoral. Exatamente por isso que você não vai dar na mão dos caras que jogam pesado e sujo o poder de calar a sociedade, porque eles vão calar a sociedade. Eu acho que o problema é esse, entendeu? Eu não gosto de mentira, ninguém gosta de mentira, ninguém gosta, mas a gente já tem leis de injúria, de calúnia, de difamação, a gente não precisa de um órgão fechado, pequeno, que é o TSE, decidindo tudo que pode ser dito ou não, ainda mais quando eles provam que eles são partidários e focam em censurar e silenciar mais um lado político do que o outro. E aí você pega, por exemplo, a campanha da Marina Silva, ela vai o quê? Vai acusar pedir direito de resposta. O direito de resposta eu acho que é justo. Mas já foi, Monark, também, né? O cara coloca aí, sei lá, na última semana de eleição, por exemplo. A gente fala do mundo após verdade, né? O cara que é petista, ele quer que a Dilma ganhe de qualquer jeito à época. Então, surge uma notícia da Marina Silva falando isso, o cara vai divulgar com a maior força. E aí, as fake news, elas têm como elas são muito mais sensacionalistas, elas têm uma capacidade de se espalhar muito mais do que as notícias verdadeiras. Sim, mas aí do que adianta você tira a fake news depois que ela já se espalhou e todo mundo já viu, porque o TSE nunca vai ser rápido o suficiente de detectar uma fake news antes dela viralizar, porque ele só vai detectar se eles ficarem sabendo, eles só vão ficar sabendo se ela viralizar. Então... É que pra mim não funciona a censura, entendeu? É só a gente dar uma arma pro Estado pôr na nossa cabeça. Pra mim, censura só resulta nisso, na minha opinião, assim. Mas claro que eu posso estar errado. Eu entendo que mentira pode ser danoso e o caramba, 4, mas eu tenho medo do Estado começar a controlar nosso pensamento, até porque isso já tá acontecendo, e não vem só do Estado também, vem também das Big Techs, né? Você percebe, hoje em dia, falar sobre guerra da Ucrânia, se você for no YouTube, você vai ver alguém falando positivamente da Rússia? Você vai achar um vídeo desse? Não, dificilmente mesmo. Mas é porque não existem essas pessoas ou porque elas estão sendo impedidas de estarem no YouTube? Não, se for pensar, depende. Tem alguns canais, sim, Monark, que falam... Pró-Rússia? Pró-Rússia. Na verdade, são canais mais nacionalistas, né? Eu, por exemplo, eu gosto... Inclusive, acho que já veio inclusive do Monarch Talks, né? O Rogério, por exemplo, e o comandante Robson, né? Isso. O Farinazo. Eles são, claramente, tentam ser mais nacionalistas. Eles não são pró-Rússia, necessariamente. Eles não falam pró-Rússia, né? Você acha que não? Eles são mais...
mais neutros, assim. Eles só não são pró-Ucrânia, tá ligado? Entendi. Mas Alguém que realmente defenda, assim, né? Que fala, porque a verdade é que, você sabe, tá proibido. Tá proibido você defender a Rússia de verdade. Não que eu queira defender, entendeu? Mas eu acho que se a pessoa tem opinião pró-Rússia, mano, deixa ela falar. Deixa ela falar as opiniões pró-Rússia dele. Se você censura, se você deixa o Estado ou uma grande corporação censurar um lado da narrativa política, você meio que tá deixando eles apoiarem um lado da narrativa política. Isso, sei lá, eu não sei, eu não gosto de censura de nenhuma forma, cara. Não, entendo, né, a favor. É que assim, pra mim, existe, Monark, alguns limites à liberdade de expressão, entendeu? Na minha cabeça funciona desse jeito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, exista algum grupo aí que queira exterminar uma população, que a Rússia queira exterminar um povo, por exemplo. E de fato seja comprovado que ela esteja fazendo isso. Para mim, como fere uma legislação internacional de respeito aos direitos humanos, você propagar esse tipo de ideologia pode acabar contaminando o discurso público e incentivar que isso aconteça também em outros locais. Então, mas o que é uma ideologia que prega o extermínio das pessoas? O Islã por exemplo? Porque tem muita gente que interpreta dessa forma. Então, mas não é, né? A religião islâmica não é assim, Monark. Mas, por exemplo, você propaga... Tem muito terrorista islâmico, né? Tem muita gente que usa o Islã pra validar, e já usaram a religião, o cristianismo também, pra validar atrocidades. A Ku Klux Klan é cristã. Pois é, agora você vai proibir o cristianismo ou proibir essas culturas porque tem algumas pessoas que utilizam elas para pregar extermínio? Não, aí nesse caso não, mas por exemplo, uma coisa é você proibir o Islã, outra coisa é você proibir o Estado Islâmico. Entende? Porque o Estado Islâmico é o grupo que de fato faz alguma coisa. Sim. Uma coisa é você proibir o Islã, outra coisa é você proibir um grupo que usa o islamismo para fazer alguma atrocidade com a população, Al-Qaeda, Mas aí ISIS. você vai proibir eles não porque eles estão falando, né? Você vai proibir eles porque eles estão matando as outras pessoas, né? Não, por isso que eu falei, você tem um grupo que tá... não, tá, entendi. Mas um grupo que... Mas mesmo assim, Monark, um grupo que tá pregando extermínio, sei lá, eu acho que, por exemplo, um grupo que fale assim, não, eu acho que... Vamos lá e matemos todas as pessoas da cor azul. Exato. Eu quero que matem as pessoas da cor azul, vamos lá. Olha, eu acho que se você tá tentando organizar um movimento de ataque às pessoas, isso é crime. Crime de ameaça e tal. Eu não acho que isso é liberdade de expressão. Mas agora, se você falar, mano, cara, não gosto de pessoa azul, velho. Azul é neutro, né? Ninguém é azul. Mas, sei lá, tô falando assim, tipo, essa pessoa é um idiota? Porque ela tá... Só porque a pessoa é azul, ela tá achando que sabe tudo da pessoa e que ela é um monstro só porque ela é azul. Essa pessoa é uma idiota. Mas os idiotas, eles existem, né? E como que eles vão deixar de ser idiotas se eles nem podem falar as idiotices pra gente ouvir e rebater, entendeu? Só que deixar esse tipo de ideia se espalhar pela sociedade também é bem perigoso, Monark. Mas você acha que vai mesmo? Você acha que as pessoas vão ouvir... realmente, a culpa do mundo ser uma merda é as pessoas azuis. Isso faz muito sentido. Vamos lá, acabar com todo mundo que é azul. Eu confesso que se eu fosse azul, eu ia preferir que não tentar, entendeu? Não tentar ver se esse tipo de ideologia se espalha. Porque, sei lá, às vezes o cara azul, ele é o cara que não pertence àquele país... Aí ele passa a ser... Pô, realmente, acho que... realmente, aquele cara, por exemplo, eu queria um emprego super legal e o cara azul roubou a minha vaga de emprego. Pô, realmente, esse azul é o filho da mãe, hein? Então eu vou lá e aí tem um tipo de ideologia que prega o extermínio da raça azul e eu vou lá vou corroborar com essas ideias, Mas entendeu? não é só um idiota que vai corroborar com essas... Tipo, eu acho que só um imbecil acredita nessas coisas, entendeu? Eu acho que não, hein, Monark? Eu acho que a gente é muito individualista, assim, né? Então, por exemplo, você pega esses grandes movimentos aí de massa ao longo da história, o que ele sempre... Pega a própria questão do fascismo, né? O fascismo vem da ideia de facho, que são vários gravetinhos unidos formando um machado super resistente. Entendi. Ou seja, você, sozinho, você é frágil, mas quando você se une com várias pessoas que pensam do mesmo jeito que você e que querem eliminar o diferente, você passa a ser forte. Sim. Exato. Tem até aquele filme A Onda, você já chegou a assistir já? Eu já ouvi falar dele. Ele é bem legal, que basicamente é um professor que ele é... Acho que ele é anarquista ou socialista, enfim, e ele tem que fazer com que, num colégio, ele tem que ensinar algum tipo de ideologia, né? Só que acaba caindo o tema anarquista, que ele era para outro professor, que era mais experiente, e ele tem que ensinar fascismo pra turma. Fala, pô, vou ter que ensinar fascismo, essa ideologia, né, tal. Falou, não, então beleza, então vou ensinar fascismo na prática. E aí ele vai lá e começa... Esse é o Ark. Se for alérgico a gato, me fala. Não. Ele é bem mansinho, pode apertar ele, não faz nada. E aí ele vai lá e convence
todos os alunos a virem vestidos da mesma maneira, aí eles começam a ter um símbolo único, todo mundo se cumprimenta desse jeito, e os caras, eles começam... Isso é um experimento real, um filme de um real acontecimento, né? Todo mundo se cumprimenta dessa maneira, e aí ele tem o moleque que era zoado na escola, tem o moleque que não ficava com ninguém, aí dentro desse grupo ele começa a ficar com uma menininha, ele começa a ficar mais popular, ele começa a ter amigos, e ele começa a odiar todo mundo que não pensa da mesma maneira que ele. Pode crer. Então, esse tipo de ideologia fascista e tal, eu acho que tem chance muito de se espalhar, ainda mais em momento de crise econômica, Monark. Todos os governos ao longo da história, quando quiseram ressaltar o nacionalismo, o crescimento econômico, não, a culpa é do judeu, a culpa é do cigano, a culpa é do negro, a culpa é do, sei lá, de qualquer um, menos da população. Sim. Vamos se unir e, pra mim, deixar propagar esse tipo de discurso, eu, por exemplo, né, que sou branco, não sou estrangeiro e tal, eu acho que é um tipo de discurso, pra mim, não vai ter grandes problemas. Agora, pra quem sofre com isso, acho que pode ser bem problemático, Monark. Não, é claro, eu acho que toda a propagação de discursos de ódio, digamos assim, é preocupante, tá ligado? Mas eu não sei se a gente combate ele com censura, porque não sei se tá funcionando, entendeu? Se funciona. Você não elimina as pessoas só porque você acaba com a conta do Twitter delas, ou só porque se tiram elas do YouTube ou do Instagram. As pessoas continuam existindo, né? E elas continuam conversando entre si. E eu acho que você tirar elas da sociedade é ruim, porque se você integra elas na sociedade, você consegue fazer com que a sociedade enxergue elas e combata elas, seja nas ideias, ou seja até em manifestações e contra-manifestações. Quando você obriga os imbecis a se esconder, você tira ele dos olhos vigilantes da sociedade, e aí você pode estar cozinhando uma bomba que explode depois. E aí você fala, nossa, de onde apareceu tanto nazista assim? Eu não sabia que tinha tanto. Claro que você não sabia, você calou todos eles, e aí eles cresceram, e agora tá explodindo sem você poder fazer algo antes, porque você resolveu fingir que eles não existiam, entendeu? Então, pra você, o errado é só quando pratica algum tipo... Então, se, por exemplo, eles são movimento nazista, cresceu e tal, aí ele vai lá e pratica algum tipo de ação. Prende aí, todo mundo, cadeia, tira porrada de bomba. Esse cara tá errado. E quando a gente pega, por exemplo, sei lá, um grupo que espalha vídeos de pedofilia? Eu acho que vídeo de pedofilia tem que ser combatido pra caralho. Isso aí já não é liberdade de expressão também, não. Mas o cara não tá fazendo nada também. Ele não tá fazendo nada, mas pedofilia é foda, cara. Não, pra mim não tem discussão com pedofilia. A gente tem que punir e acabou. Mas e racismo tem discussão? Entende? Pra mim, tipo... É que um vídeo de pedofilia tem uma vítima clara lá, que é a criança, né? Então, pra proteger a criança, eu acho que a gente tem que impedir a divulgação de imagens dela, na minha opinião. Agora, isso não é uma opinião de um cara, tá ligado? É uma criança sendo molestada. Isso não é algo que eu acho que é liberdade de expressão, ou é uma ideia, entendeu? É só um ato horrível que tem que ser combatido de todas as formas. Agora, se, por exemplo, o cara tem tendências pedófilas e fala uma parada pedófila, né? Vai prender o cara porque ele falou uma parada pedófila? Eu já não sei, entendeu? Já não sei. Porque ele falou algo, eu não sei. Eu não acho que a gente devia prender as pessoas por falar algo. Eu acho que a gente devia prender as pessoas por fazer coisas. Na minha opinião, assim. Tanto que lá nos Estados Unidos existe o partido nazista, tá ligado? E vira e mexe eles fazem manifestações e o caralho. Os Estados Unidos não virou um país nazista. O nazismo não cresceu e tomou conta da cultura neles. Muito pelo contrário. Toda vez que eles têm uma manifestação dessa, vira uma onda de repúdio em toda a mídia. Todo mundo fala, como eles são idiotas. E reforçando na sociedade o pensamento de que esses caras são imbecis. Mas se eles não não aparecem nunca, também nunca vai aparecer a onda onda de... Qual que é o nome? Esqueci. Quando você quer não demonizar o cara, mas falar que ele é um merda, falar tipo... Difamação? Não é difamação, porque eles são nazistas, eles são mesmo uns merda. Onda de rechaçar. 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 Tipo, cria uma onda de rechaçar da sociedade, e isso ensina a sociedade em si. Porque todo mundo vê assim, olha lá, tá todo mundo falando mal desse cara, esse cara deve ser um merda mesmo, entendeu? É o que acontece, eu acho. Então é importante que eles apareçam até pra serem ressachados pela sociedade, sei lá. Pra mim, acho que os dois têm que andar juntos, Monarca. Acho que tem que coibir tanto a fala quanto a prática. Porque, assim, vai coibir a fala, que nem você falou.
A gente, por exemplo, no Brasil é proibido propagar ideais nazistas. Sim. Isso é proibido. Acabou com movimentos nazistas no Brasil? Não, existem movimentos neonazistas e tal. Quando você descobre que eles de fato existem no submundo da internet e tal, pune esses caras também. Prende. Acho que sim, Monark. Então, por exemplo, se o cara tem um livro do Hitler na casa dele, aí você descobriu, você prende ele? Não, porque aí é uma questão de... É uma referência bibliográfica, né, Monark? Mas e se ele gosta do livro pra caralho? E se ele postou, nossa, amo esse livro aqui, prende ele? Ama esse livro por quê? Por que ele ama esse livro? Ele só fala, eu amo esse livro aqui. Não falou o porquê, só falou, pegou na rede social e falou, eu amo esse livro aqui, é o livro do Hitler. Ele falou isso, prende ele. Prender assim, como caso de reclusão, eu, de novo, né, não sou jurista, não sei como que deveria funcionar isso. Não, tô falando do mundo das ideias aqui. O que você faria se você fosse o ditador do mundo, assim? Ah, não, algum tipo de punição deveria ter, sim, Monark. E se ele falou que gosta desse livro porque é um exemplo do que não fazer na sociedade? E se essa foi a intenção quando ele falou, só que não tá claro ali? Não, mas você aí vai punir o cara mesmo assim? Aí você vai ter que abrir uma investigação e saber por que ele tá falando isso. Aí então o Estado vai ter que abrir investigação em todas as declarações que podem ser interpretadas dubiamente em relação ao nazismo. Vai pôr 4 caras pra investigar a vida do cara toda vez que isso acontece. Você entende como é perigoso a gente entrar na onda de calar a expressão, seja qual for? Porque todo mundo se expressa e a expressão ela pode ser interpretada de milhões de formas. É dar uma carta branca para quem tá no poder de calar quem ele quiser. Falar, você é nazista. Não, eu não tava falando isso. Tentaram fazer comigo, pô. Por isso que eu fico bem receoso, entendo. Sacou? Sim. Tipo, me chamaram de nazista. Eu não tava defendendo o nazismo. Eu tava defendendo liberdade de expressão, tipo, conforme a primeira emenda dos Estados Unidos e a visão que eles têm lá. Eu acho interessante a visão que eles têm lá. Não porque tem nazista, eu quero que os nazistas se fodam, mas é porque a liberdade de expressão lá é tão protegida que até mesmo os nazistas são protegidos, entendeu? Mas é uma defesa da liberdade de expressão, não dos nazistas. Então, eu quero ver quem eles são pra, inclusive, falar que eles são uns merdas. Mas você chegou a sofrer algum tipo de ação do Estado contra você? Sim. Duas investigações. Uma pelo Ministério Público Estadual, criminal e civil, estão sendo processados. O criminal já caiu. E uma do MP federal também, criminal. Então, mas é porque foi uma fala forte. Aí o Estado vai julgar. Pô, realmente, então o Monark falou isso, por exemplo. Mas será que ele realmente defendeu o nazismo? Aí vai abrir algum tipo de investigação. E você tem um canal de comunicação super forte. Eu tinha que abrir uma investigação só porque eu defendi a primeira emenda dos Estados Unidos? Se foi no contexto, Monark, eu sei que é contra você, não entenda mal, pelo amor de Deus, tá? Mas eu acho que sim, eu acho que é responsabilidade sim do Estado. E é para isso que existem as legislações. Porque o mundo ele vai mudando, que nem você falou do caso do TSE, da censura e tal. É uma coisa nova também pra justiça. Nunca teve tanta rede social, tanto TikTok, tanto Instagram divulgando coisas por aí. E aí a gente tá tentando lidar com esse problema hoje, que é a possível distorção da democracia com novas mídias que estão surgindo, entende? E aí tem que ter uma legislação para conseguir controlar isso, Monark. Eu, particularmente, eu acho que sim. Tá. De novo, eu entendo o seu lado e eu entendo que é perigoso. Uhum. Porque depende da maneira, que nem eu falei, né? A questão do TSE. A notícia que pode levar você a interpretar, para mim isso já entra numa seara perigosa. Porque aí o TSE vai poder falar, não. Que nem, né? Ficou, se eu não me engano, falar que o Lula, por exemplo, é o ex-condenado. O que ele é? Ele é um ex-condenado. Isso não é fake news. Sim. Ele é um ex-condenado, né? Mas aí o TSE, não, porque chamar ele de ex-condenado pode levar a interpretar que ele é corrupto. E corrupto, pelo menos pela justiça hoje, que anulou tal. Você percebe o mundo louco que a gente tá, cara? E por isso que não tem como... Tipo, eu entendo, eu respeito sua opinião, mas eu discordo plenamente dela. Eu acho que você tá erradíssimo, inclusive. Eu acho que você tá abrindo uma brecha pro Estado controlar o nosso pensamento. É isso que é o efeito. Você não vai controlar fake news, porque não vai. Não vai. Nunca que o Estado vai conseguir impedir toda a mensagem do WhatsApp de espalhar, ou toda do Telegram, ou novos aplicativos, tem VPN. Então, se o cara quiser mentir para alguém, vai conseguir, vai acontecer. A única coisa que a gente faz, dando esse poder pro Estado, é garantir que ele vai perseguir os seus inimigos políticos abusando do poder, que é exatamente isso que o TSE vem fazendo com a censura da Jovem Pan e do Brasil Paralelo, fora a perseguição de jornalistas e deputados e políticos. Um chegou a ser quase preso por 9 anos porque falou merda, tá ligado? E a justificativa é justamente essa, ele atentou contra a democracia.
Quando, na verdade, o STF, ignorando a Constituição, atenta muito mais contra a democracia que qualquer um. Tá no artigo 220 da Constituição, que fala sobre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, que nenhuma mensagem ou opinião deve ser censurada de maneira e hipótese alguma. É o que está na Constituição. Mas é que a Constituição também tange sobre outros temas, né? De respeito à liberdade de expressão, beleza? Mas também de respeito à vida humana, de respeito à democracia. Então a nossa... Como a palavra vai matar alguém, cara? Tipo assim, a palavra não vai matar ninguém. Eu posso falar mas ela espalha ideias, ideias são aqui. perigosas. Algumas ideias são perigosas de serem espalhadas. E aí eu entendo o seu conceito, é muito abstrato. Tá, o que são algumas ideias? Quem decide o que é perigoso ser espalhado ou não? Por isso que a gente elege um monte de deputado para ficar legislando, que tem aí setores de esquerda, tem setores de direita, tem populações indígenas, tem populações minoritárias, para ficarem definindo. Porque senão imagina, se o mundo fosse sempre o mesmo, a gente cria uma Constituição, não precisa mais ter legislador. É isso. Mas o mundo está sempre se alterando, novos desafios vão surgindo, e a gente tem lá 513 deputados federais e 81 senadores que vão ter que agir com a dinâmica do mundo atual. Só que eu quero eles longe da minha vida, eu não quero eles regulando o meu pensamento ou a minha fala. Por exemplo, se os deputados decidissem agora, comer é uma parada arriscada. Você pode comer alguma coisa e morrer, não é? Ah, não. Você não pode? Ah, mas é diferente, né, Não, Monarca? é igual, você pode comer alguma coisa e morrer. Ah. E se você... Não é melhor, então, que o Estado regule o que você pode ou não comer? Porque é perigoso, você pode morrer se você comer alguma coisa errada. Mas você acha que os legisladores, os 513... Posso achar que tem um que é louco a esse ponto. Mas você acha que 513 deputados e 81 senadores eleitos pela população vão ter esse tipo de pensamento, que comer é perigoso? Eu não sei, eles estão falando que ideias são perigosas e então temos que proibir pessoas de falarem coisas? Mas é que a gente chegou no impasse aqui, Monark. Porque... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.